Glória a Jesus. A palavra que Deus colocou no meu coração está no livro de Isaías, Amém. no capítulo 6. Glória a Deus. Isaías 6. Glória a Deus. Tremendo Deus. Glória. Glória a Deus. A partir do versículo 1. Amém. Os irmãos acharam? Amém. Amém. Diz assim a palavra do Senhor. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e o templo se encheu de fumaça. Então eu disse: ai de mim, estou perdido, porque eu sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma pinça, com uma tenaz. E com a brasa ele tocou a minha boca e disse: eis que esta brasa tocou os seus lábios, a sua iniquidade foi tirada e o seu pecado perdoado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Então ele disse: vá e diga a este povo. Até aqui, meus irmãos. Glória a Deus. Maravilha. Glória a Jesus. Deus tremendo. Glória a Deus. Obrigado, Pai. Essa passagem bíblica que nós acabamos de ler é uma palavra que o Senhor já tem alguns dias ministrado no meu coração. E aí eu passei a meditar, Glória a Deus. dedicar um tempo, né, a meditar nessa palavra. E ela falou muito comigo, eu creio que Glória a Deus. vai falar com os irmãos também. Amém. Aqui nós vemos, meus irmãos, a chamada do profeta Isaías. Meu Deus. É forte. Isaías, ele viveu cerca de 760 anos antes de Cristo. E nesse tempo era um tempo de prosperidade financeira, era um tempo de prosperidade material, era um tempo de paz, um tempo de constante alegria.
Oh, glória. para a nação de Israel, para a nação de Judá. E aí Glória o a texto Jesus. vai dizer que a nação de Judá, o povo de Israel, perdeu o seu rei, que já reinava há mais de 50 anos, e foi um grande rei de Israel, um dos maiores reis de Israel, que é o rei Uzias. Glória a Deus. O rei Uzias, ele ficou muito conhecido naquele tempo, porque ele construiu grandes fortalezas na época. Ele possuía um dos maiores exércitos. Ele acumulou muita riqueza para o povo. Tanto que a fama do rei Uzias ficou conhecido em todas as nações, principalmente no Egito. E aí o povo acabou adquirindo uma segurança muito grande, porque além de viver tempos de paz, tempos de alegria, tempos de prosperidade, tinha um rei forte. Glória a Deus. Aliás, o nome do rei Uzias significava o poder de Deus, Meu Deus. a mão forte de Deus. Glória a Jesus. E aí, conforme o tempo foi passando, bem muitos anos antes do rei Uzias, toda a nação de Israel, nesse tempo, ela tinha sido dividida. Ela foi dividida entre o reino do sul e o reino do norte. O reino do norte ficou chamado de Israel, e o reino do sul ficou chamado de Judá. Glória a Deus. E aí o profeta Isaías, ele foi designado por Deus para ser um profeta lá embaixo, no norte. Principalmente no norte. Ele também profetizou lá no sul, que é em Israel. E aí o texto vai nos dizer, no versículo 1, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, no ano da morte do rei Uzias. Eu vi o Senhor assentado. Então aqui o profeta, ele começa a narrar uma visão que ele teve, que Deus mostrou para ele nesse tempo. Mas aquele tempo de alegria, aquele tempo de prosperidade, começou a gerar preocupação no povo. Porque as pessoas, elas tinham muita confiança, ela tinha muita segurança, porque eles tinham um reino que era poderoso e tinha um rei que era reconhecido diante de todas as nações, já há mais de 50 anos. E aí foi um tempo tenso, um tempo difícil. As pessoas estavam apreensivas, sabiam o que ia acontecer. As grandes potências da época, que era a Babilônia, o Egito, a Assíria, principalmente a Assíria, estava começando a oprimir o povo, estava começando
Ali, rumores de guerra. E o povo estava muito entristecido, porque acabaram de perder o rei. O povo apreensivo, não sabia o que ia ser dali para frente, quem que ia assumir o trono. Glória a Deus. E foi justamente nesse período que Isaías foi chamado por Deus para profetizar. E aí ele começa a falar aqui sobre a experiência que ele teve, a visão que ele teve. E aí, nessa visão, ele está no tempo da glória do Senhor. E aí, ele contempla o trono de Deus, cheio de majestade, cheio de glória. Contempla os serafins. Glória a Deus. E aí, ele reconhece, né, que é um pecador, que não é digno de contemplar ali aquela visão. E aí os serafins se aproximam dele, vai até ele e toca nele com as brasas do altar. Glória a Deus. E aí depois dele ser tocado pelas brasas do altar, aí ele, na mesma hora, ele é purificado. Glória a Deus. E aí Deus fala com ele, faz o chamado para ele poder levar uma mensagem para aquele povo. Mas é interessante porque as pessoas, embora elas eram prósperas financeiramente, embora elas tinham riquezas, elas estavam começando a perder o principal, que era a presença de Deus na vida deles. E aí, mais para frente, Deus já sabia o nível de corrupção que eles iriam chegar. Deus já sabia que aquele povo ia se corromper a ponto de se prostrar diante de outros deuses. E aqui, Isaías, ele começa a profetizar lá no Reino do Norte, lá embaixo. Glória a Deus. Mas o Reino do Sul já estava totalmente corrompido. E aí, embora ele estava lá em Judá, que é na região sul, lá embaixo, Deus ele entrega a missão para Isaías de levar uma mensagem de arrependimento para o povo de Israel. Glória a Deus. E aí eu entendo aqui, meus irmãos, que muitas pessoas são impedidas de ter um encontro com Deus porque ainda falta dentro delas, ainda falta algo morrer dentro delas. Glória a Deus. No tempo de Isaías, o rei Uzias teve que morrer para as pessoas começarem a entender que elas precisavam de um Salvador na vida delas. Glória a Deus. As pessoas precisou morrer o rei para que eles pudessem refletir que eles precisavam de um arrependimento na vida deles. Aleluia, Jesus. E aí, a pergunta que fica é: o que é que ainda precisa morrer dentro de nós
para a gente poder ver a glória de Deus na nossa vida. Glória a Deus. Para aquele povo, um rei teve que morrer. Meu Deus. E nas nossas vidas? O que será que precisa morrer dentro de nós para nós poder contemplar a glória de Deus? Infelizmente, nos dias de hoje, as pessoas conhecem a Deus só de ouvir falar. Mas elas ainda não tiveram a honra, não tiveram ainda a oportunidade de conhecer verdadeiramente a Deus. É verdade. De ter um encontro pessoal com o Senhor Jesus. Isaías, ele era muito jovem quando ele teve essa visão. Diz os historiadores que Isaías devia ter por volta de 20 anos quando ele teve essa visão. E ele mesmo reconhece que era um miserável pecador. Mas Isaías, ele tinha um desejo no coração de conhecer a Deus. Então, para você poder conhecer a Deus, para você poder ver a glória de Deus, aleluia, Deus, ele não espera que você seja 100% perfeito. Mas ele quer absolutamente, ele deseja absolutamente que você tenha um coração sincero e arrependido na presença dele. Glória a Deus. Tem muitas pessoas que elas não conseguem ver a glória de Deus porque não são sinceras. Porque elas aceitam o pecado na vida dela. É como se elas se auto-sabotassem dentro dela mesma. O Espírito Santo vem e fala para ela, ó, você não deve seguir esse caminho. Você não deve ter essa conduta. Você não deve ter esse tipo de atitude. E aí o que a pessoa faz? Ela começa a criar argumentos dentro dela para poder se distanciar ali daquela verdade. Para poder se distanciar ali daquela palavra. E aí acontece, o diabo cria dentro dela o quê? Um sistema de sabotagem. Glória a Deus. Onde o Espírito Santo vem, lança semente, aí o diabo vai lá e tira. O Espírito Santo lança semente, aí o diabo vai lá e tira e rouba. E lá no fundo, essa pessoa, ela sabe que aquilo ali que ela está fazendo não está agradando a Deus. E aí o que ela faz? O orgulho dela o ego dela fala tão mais alto que ela começa a criar, né, mecanismo para poder invalidar aquela verdade que ela aprendeu. Glória a Deus. E isso faz com que a pessoa não conheça a Deus, não veja a glória de Deus. Glória a Deus. E aí o texto continua dizendo assim: eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. As abas das suas vestes enchiam o templo. Glória a Jesus. Então ele estava, na visão ali, ele estava no templo do Senhor, na presença do Senhor. E nesse templo, tudo que tinha no templo físico ali, ele estava vendo, contemplando ali um lugar, um ambiente, uma atmosfera ali espiritual. E ele contemplou ali a presença, a glória do Senhor. E tinha o altar. E tinha o fogo. Glória a Deus. E tinha os seres celestiais.
tinha os serafins, que estava por cima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobria o rosto. E com 2 cobria os pés. E com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Aí você vê que glorioso, né, meus irmãos? Porque aqui diz que um ser de glória, um ser celestial, ele aqui diz o texto que com 2 asas ele tampava o rosto, com 2 asas ele tampava os pés, e com as outras 2 ele voava. E aí eu entendo aqui que, mesmo ele sendo um ser perfeito, com toda a sua glória, ele reconhecia, né, que ele não era digno de contemplar a glória de Deus. Ele não era digno de estar ali, né? Então, quando ele cobre os olhos, significa que é como se ele estivesse dizendo: o Senhor é tão santo, tão santo, tão santo, que eu não sou nem digno de contemplar essa glória. Glória a Deus. Eu não sou. Aí quando ele tampa os pés, ele está dizendo: eu não sou digno nem de pisar aqui. Glória a Deus. Eu não sou nem digno de estar aqui. Aleluia. Pisando diante do Rei da Glória. E aí você vê, se um ser glorioso, né, um ser que não peca, ele reconhece a grandeza dos céus, a grandeza de Deus, que dirá nós, miseráveis pecadores. Glória a Deus. E aí você vê hoje, dentro das igrejas, as pessoas se colocando diante de Deus de qualquer maneira, com falta de reverência, fazendo piada com o nome de Deus. As mulheres com vestes indecentes. É verdade. Os homens falando palavras torpes na presença de Deus, fazendo brincadeiras. Glória a Deus. Verso 4. Os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e o templo se encheu de fumaça. Então disse: ai de mim, que eu estou perdido, porque eu sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Glória a Deus. E aí o que aconteceu, meus irmãos? No momento que Isaías ele contemplou toda aquela glória, toda aquela majestade do Deus Todo-Poderoso, Isaías ele viu ali os seres celestiais se prostrando, adorando. Aí ele olhou para dentro dele e falou: ai de mim! Glória a Deus. Ai de mim que estou perdido! Quem sou eu? Quem sou eu para estar diante do Rei da Glória? Ele falou: peraí, o meu coração está entristecido, toda a nação está entristecido porque perdeu um rei terreno, mas o verdadeiro Rei da Glória está aqui diante de mim. Glória a Deus. O verdadeiro Rei, o Deus Todo-Poderoso, Ele sim é o Rei dos Exércitos. Aleluia, Jesus. O Deus Todo-Poderoso. E aí, meus irmãos, depois que ele reconheceu, que ele entrou na presença de Deus, que ele se humilhou na presença de Deus, que ele reconheceu que ele precisava de Deus verdadeiramente, que ele não era nada, que ele reconheceu que ele era um miserável pecador. Aí veio o serafim na direção dele, pegou a brasa do altar,
brasa viva do altar. Oh, glória. E aí ele pegou uma tenaz, uma pinça. E aí tocou na boca de Isaías. E na mesma hora Isaías foi purificado. Glória, meu Deus. Na mesma hora Isaías foi renovado. Mas por quê? Porque ele teve ali ele se humilhou diante de Deus. Ele teve ali uma postura, ele teve ali um coração sincero e arrependido na presença dele. E é isso que nós não podemos perder, meus irmãos. Glória a Deus. Porque Isaías, assim como muitos, ele achava que ele conhecia a Deus. Ele achava que ele conhecia a Deus. Mas aí, no dia que ele teve um encontro com Deus, a vida dele nunca mais foi a mesma. Oh, Deus poderoso. Nunca mais foi a mesma. Glória a Jesus. Glória a Jesus. E aí ele disse assim: os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Ai de mim, porque eu estou perdido. Meu Deus. Porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros. Então, meus irmãos, se a gente quiser ter um relacionamento com Deus, se a gente quiser, a gente precisa reconhecer todos os dias que nós não somos nada. A gente precisa todos os dias se humilhar na presença dele. Tem pessoas aí, irmãos, e só porque ela começa a crescer um pouquinho, né, no nível espiritual, ela já começa a se achar demais, já começa a deixar a soberba dominar ela. Tem gente que acha que a tentação é só coisas do dia a dia. Acho que a maior tentação é o quê? É o vício, é o sexo, mas não, meus irmãos. O orgulho, a vaidade, também é um grande inimigo dos homens e das mulheres de Deus. É verdade. Mas Isaías não quis nem saber, meus irmãos. Ele rasgou o coração dele. E se entregou ali naquele momento para o Senhor. Glória, meu Deus. E outra coisa que me chama a atenção no texto é que Isaías, ele não era sacerdote e ele não era um sumo sacerdote. Quem podia contemplar, essa dimensão aqui, quem podia entrar porque aqui na visão, Isaías ele está contemplando o quê? O Santo do Santo. Ele está entrando ali na intimidade. Dentro de um templo, na época, tinha um lugar que era reservado, tinha um lugar santo, que era onde oferecia o incenso, onde oferecia as ofertas, e tinha um lugar reservado ali, que chamava Santo do Santo, o Santíssimo. E é onde ficava a Arca da Aliança, e é onde a glória de Deus, todas as vezes que era oferecido no altar, o sacrifício, né, Deus manifestava a glória dele ali no Santo do Santo. E ninguém podia entrar a não ser o sumo sacerdote. E o sumo sacerdote ele entrava uma vez por ano. Glória a Deus. Meu Deus. E era somente o sumo sacerdote que representava todo o povo. E aí o que ele fazia? Ele pegava o sangue do sacrifício, aspergia ali no lugar santo, ele entrava com toda a reverência, tinha toda uma purificação. Antes de entrar no lugar santo, tinha dias e dias de preparação. O sacerdote se preparava, o sumo sacerdote se preparava, o povo se preparava. Tinha toda uma cerimônia. Dias antes, para depois, né? Tinha um banho de purificação que o sumo sacerdote tinha que fazer para poder entrar no Santo do Santo.
E somente um poderia entrar no lugar santo do santo, que era o sumo sacerdote. Glória a Deus. E aqui na visão, Isaías, ele, na verdade, é bem provável que no tempo que ele teve a visão, ele nem era profeta ainda. Ele estava sendo chamado para o ministério. Estava começando o ministério ainda. Né? E aí na visão, ele pôde contemplar o lugar santíssimo. Glória a Deus. E o que nós aprendemos com isso? Que a presença de Deus, a glória de Deus está acessível para todos. É verdade. Não importa se você é pastor, não importa se você tem igreja, se você não tem igreja, se você é missionário. A glória de Deus está acessível para todos. É verdade. Glória. Pelo sangue de Jesus Cristo, pelo sacrifício dele. Por isso que quando o Senhor Jesus, ele expirou na cruz, o véu do templo se rasgou. Oh, glória. Ali significa o quê? Que hoje eu e você pode entrar no lugar santo. É verdade. Porque o sangue de Jesus, ele nos purifica e nos permite contemplar a glória de Deus. Glória a Deus. Palavra poderosa, né, meus irmãos? Você saber que mesmo você sendo impuro, habitando no meio de homens impuros, por muitas vezes errando, e ainda Deus está lá o Senhor Jesus está de braços abertos, Meu Deus. te esperando. Glória a Deus. De braços abertos te esperando para te purificar, para te limpar, Aleluia. para poder tocar em você com as brasas vivas do altar. Oh, glória. E o fogo de Deus, meus irmãos, na nossa vida, ele não queima, ele não arde. O fogo de Deus, ele limpa. O fogo de Deus, ele purifica. O fogo de Deus, ele liberta, ele transforma. Maravilha. Verso 8. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? E aí, o nosso Pai, depois de purificar Isaías, ele chama Isaías para uma gloriosa missão. Que é o quê? Levar a mensagem de salvação para aquele povo. Que aquele povo estava se perdendo. E tempos depois, a degradação daquele povo chega num nível tão baixo que é invadido pelos assírios. Muitos são mortos, muitos são levados cativo. E aí toda a nação fica em total desolação. E aí vem o profeta Isaías para trazer a mensagem de Deus para aquele povo, a mensagem de esperança, a mensagem de salvação. A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Nos nossos dias não é diferente, meus irmãos. A gente tem o desafio, hoje, de levar a mesma mensagem que o profeta Isaías precisava levar. Que é a mensagem de arrependimento, que é uma mensagem de salvação. É, Deus. Para os perdidos. Glória a Jesus. E se eu e você não pregar, quem vai pregar? Meu Deus. Se eu e você, que fomos alcançados pela mensagem pura, pela mensagem verdadeira do Evangelho, se eu e você não pregar,
nós seremos cobrados, meus irmãos. Nós seremos cobrados. Todos nós vamos prestar conta para Deus. Glória a Deus. Porque a partir do momento que você é purificado, a partir do momento que você contempla a glória de Deus, você é designado para poder dar frutos. E aí, a palavra do Senhor diz que toda árvore que está em mim, que não dá frutos, será cortada e lançada no fogo. E Isaías, a partir daí, ele passou a profetizar. Meu Deus. O profeta naquela época não é igual aos dias de hoje, né? E hoje, quando a gente quer ouvir a voz de Deus, Deus vai falar aqui na palavra, através do teu espírito. Deus ele vai falar com você em sonhos, em visões. E aí, naquela época, o meio principal pela qual Deus falava com o seu povo é através dos profetas. O profeta é como se fosse a boca de Deus na terra. O profeta, ele era conhecido como atalaia. O atalaia, o que é o atalaia? O atalaia, ele é um sentinela que geralmente ele ficava nas muralhas das fortalezas das cidades. Ele ficava lá nas torres, o sentinela, e ele ficava o tempo todo atento, vigiando, e qualquer sinal de perigo, ele ia e avisava o povo. Glória a Deus. E se por um acaso acontecesse de um sentinela acontecer qualquer coisa, e o sentinela não avisar o povo, era considerado um crime. Ele era severamente punido, e muitas vezes podia ser punido até com a própria morte. Glória a Deus. E hoje não é diferente, meus irmãos. O Senhor ele nos chama na condição de atalaias. Então a nossa missão é mostrar para o povo o caminho da verdade. Mostrar para o povo o perigo que eles estão correndo em continuar nas trevas. Mostrar para o povo que o juízo de Deus está chegando. Glória a Deus. Mostrar para o povo que esse mundo é ilusão. Na hora que Isaías ele contemplou ali a glória de Deus, e aí ele pegou, olhou para o Senhor e falou assim, ó, os meus olhos viram o Rei. O que ele está, com outras palavras, o que ele está querendo dizer aqui? Quando ele diz, os meus olhos viram o Rei. Ele está dizendo assim, ó, o meu reino não é desse mundo. Glória a Deus. O meu reino não é desse mundo, eu estou aqui só de passagem. Aleluia. Por isso que Isaías, se você for lá ler em Hebreus, lá na galeria dos heróis da fé, você vai ver que Isaías é o profeta mais citado no Novo Testamento. Um dos profetas mais citados do Novo Testamento é Isaías. Glória a Deus. E através da fé de Isaías, ele reconheceu que era peregrino nessa terra. Lá em Hebreus fala sobre isso. Então, meus irmãos, se você quer ver a glória de Deus, além de você se humilhar, além de você ter um coração sincero e arrependido todos os dias, Deus ele sabe que no meio do caminho você pode tropeçar. Ele sabe que você ainda não é 100% perfeito. Mas quando ele olhar dentro de você e ele vê
um coração sincero e arrependido, ele vai manifestar a glória dele na sua vida. Ele não vai negar fogo. A brasa viva dele vai acender dentro do seu coração todos os dias. E nunca vai se apagar. Nunca vai se apagar. E aí, meus irmãos, além de você ter um coração, se você quer ver a glória de Deus, além de você ter um coração sincero e arrependido na presença dele, nós aprendemos aqui que Isaías ele reconheceu quem precisa ser o rei da vida dele. Glória. O rei é aquele que reina. O rei é aquele que está acima de todas as coisas. Então, em segundo lugar, meus irmãos, se você quer ver a glória de Deus, faça com que o Senhor Jesus venha reinar na sua vida todos os dias, em todo o tempo. E aí Isaías ele reconheceu que o verdadeiro rei estava ali diante dele. E aí daí em diante ele não queria saber mais de nada. Isaías se entregou profundamente na presença de Deus. Deus fez coisas maravilhosas na vida dele, coisas gloriosas. Isaías, ele teve o privilégio de anunciar a vinda do Messias. Por isso que Isaías, ele é reconhecido dentro do meio teológico como o profeta messiânico, né? As grandes profecias, por exemplo, quando você lê lá em Mateus, que fala assim, e ele será chamado o Emanuel, o Deus conosco. Quem profetizou sobre Emanuel foi Isaías. Glória a Deus. E a virgem conceberá e dará à luz a um filho. Quem profetizou? Isaías. Isaías foi um grande profeta, usado por Deus. E depois que ele teve um encontro verdadeiro com Deus, a vida dele nunca mais foi a mesma. E é isso, meus irmãos, que a gente precisa na nossa vida. Quando a gente tem um encontro verdadeiro com Deus, a nossa vida nunca mais é a mesma. Ainda que você queira, ainda que você ainda pense, ali no seu íntimo, você vai lembrar. Os meus olhos contemplaram a glória de Deus. Eu pude ser visitado pela glória de Deus. E aí, meus irmãos, para encerrar aqui, o Senhor termina fazendo uma pergunta: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então, meus irmãos, você precisa ter essa chama acesa no coração. De poder... Maravilha, Jesus. Cumprir o chamado que Deus tem determinado, que Deus tem designado para a sua vida. Você precisa ter essa chama acesa no coração. Dia após dia, o Espírito de Deus vai revelando às nossas vidas aquilo que Ele quer de nós. E aí, meus irmãos, a gente tem que abraçar essa causa com todo amor no coração e dizer para Ele: Senhor, eis-me aqui. Glória a Jesus. Envia-me a mim. Aleluia, meu Deus. Deus abençoe os irmãos. Glória a Deus. Glória a Jesus. Que palavra maravilhosa. Glória a Deus. E é isso aí. Palavra para nós meditarmos e guardarmos no nosso coração. Amém? Vamos orar ao Senhor. Em nome de Jesus, encerrar esse culto. Porque a palavra foi maravilhosa. Deus, muito obrigado, Senhor, por esta noite, a qual, Senhor, meu Deus, o Senhor trouxeste esta palavra, a qual, meu Deus, o Senhor abençoaste
este culto, Senhor, maravilhoso, Pai. Meu Deus, eu te dou graças e te dou glória, Senhor, por tudo, meu Deus, que o Senhor fez e que o Senhor, meu Deus, tem operado em nossas vidas, Pai. Meu Deus, guarda esta palavra no nosso coração, não deixa Satanás arrancar, meu Deus, mas que esta palavra venha fluir, que ela venha produzir frutos, Senhor, em nossas vidas, meu Deus. Muito obrigado, Senhor, por esta noite. Abençoa a nossa volta para casa, guarda, livra de todo mal, em nome de Jesus. Amém. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e as duas consolações do Espírito Santo esteja com toda a igreja e todos digam amém. Glória a Deus.